Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos a disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais de Esterilização. Nesta aula nós vamos abordar o item 2, capítulo 2 do seu material e vamos falar sobre o manejo cirúrgico das queimaduras. Paciente que sofreu queimaduras, principalmente queimaduras graves, quais são os procedimentos cirúrgicos que são realizados com ele dentro do centro cirúrgico, ok? Vamos compreender então esse manejo. Bom, os objetivos literalmente da cirurgia reconstrutiva do paciente queimado é literalmente favorecer uma recuperação mais adequada para esse paciente, ok? E obviamente, primeiramente, restaurar também a função e depois restaurar a questão estética. Então, grave que a cirurgia, principalmente no caso de acidentes, emergências e queimados, ela vai primeiro tentar restaurar a função e, posteriormente, meses, anos depois, restaurar a questão estética, ok? Então, entenda essa lógica de diferenciação, tá bom? E pensando nisso, a prioridade sempre vai ser a vida e depois vai ser, obviamente, a beleza, tá bom? Então, restabelecer a função é a primordial. Nesse sentido, então, os efeitos tardios, literalmente relacionados à perda de função, perda de tecido normal e a cicatrização, elas incluem também a limitação de movimento, dor, desfiguramento, problemas sociais. Então isso tudo está relacionado com aspectos tardios dos processos de queimadura também. E aí entram, óbvio, as cirurgias reparativas para fazer esses tipos de manejo, ok? Mas em algumas situações, né, enquanto algumas reconstruções literalmente podem ser postergadas, né, para um ano, alguns anos, por exemplo, algumas queimaduras elas requerem atenção muito expressiva, ok? Imediata, visando a reconstrução para restaurar as funções e proteger literalmente órgãos vitais. E nesse sentido, então, esse timing literalmente cirúrgico, ele é caracterizado como urgente, né, e imediato, essencial e desejável quando ele for tardio. Então existe essa classificação em relação ao manejo do paciente cirúrgico queimado, tá bem? E nós temos alguns procedimentos que são específicos também, em alguns casos mais graves de queimadura. Um exemplo é a escarotomia, tá bem? O que é a escarotomia? A gente pode citar aqui um exemplo da escarotomia do pescoço ou do tórax, que pode ser necessária, por exemplo, para fornecer ao paciente uma ventilação mais adequada, né? Pois a retração, literalmente, do tecido por conta da queimadura, né, ela tem um processo de influenciar na profundidade, por exemplo, da respiração. E isso pode limitar, por exemplo, a troca gasosa. Então, entendendo esse processo, você já consegue compreender a necessidade imediata desse procedimento de escarotomia, ok? E a escarotomia, idealmente, também, ela é realizada por um médico experiente. É importante dizer isso, a fim de evitar danos estruturais próximos, como musculatura mais grave, como algumas funções, tendão e artérias, por exemplo, ok? Então, vem a ser o quê? Uma dissecção, um corte, literalmente, em linhas já adequadas para isso, para justamente favorecer esse paciente que sofreu queimaduras graves, já que a pele perdeu bastante a elasticidade, favorecer a expansibilidade, literalmente, da caixa torácica, ok? E aí, nesse sentido, a escarotomia, os locais para realizar de maneira mais comum são, por exemplo, pescoço, aqui na lateral do pescoço, nos membros superiores, então eu tenho desde mão, como lateralização, as regiões da fossa antecubital também, mas na lateral. Eu também tenho aqui na região lateral, literalmente, do braço e até ombro. E uma linha aqui, literalmente, no tórax e também abdominal, justamente para favorecer essa expansibilidade nesse paciente grande queimado. E ainda temos a escarotomia no membro inferior, na lateral toda, ok? Justamente para você conseguir visualizar essas porções. E no tórax, para você visualizar, então, temos aqui um desenho nesse grande queimado, por exemplo. Quando esse grande queimado sofreu uma lesão bem importante nessa questão de tecidos aqui da região torácica e abdominal, foi feita a escarotomia justamente com esses cortes, onde você consegue ver essa parte amarelada, que literalmente é um desenho, tá, da parte de tecido subcutâneo, da derme. E essa porção dessas escarotomias favorece literalmente a expansibilidade da caixa torácica e também a expansibilidade abdominal, ok? E aí eu consigo restabelecer uma função importante do paciente, que é a expansão, literalmente, da caixa torácica e favorecimento da troca gasosa de maneira mais expressiva. Tudo bem? Bom,
Você viu então nessa aula um exemplo bem simples, bem direto sobre o manejo cirúrgico das queimaduras, a exemplo da escarotomia. Ele é um procedimento bastante importante para se realizar dentro do centro cirúrgico. Em algumas situações, a escarotomia pode ser utilizada também em acidentes com animais peçonhentos, ok? Quando, obviamente, a peçonha daquele animal peçonhento causa necrose, literalmente, em algumas partes do corpo. Então, em algumas situações, é realizada também a escarotomia com acidente de animais peçonhentos, ok? Falamos então nessa aula o item 2 do seu material, manejo clínico cirúrgico das queimaduras. Espero que você tenha aprendido essas questões importantes e temos cuidados de enfermagem expressivos com esse paciente, porque essas áreas vão ficar literalmente desprotegidas, abertas, ok? E aí cabe a nós uma diminuição literalmente do sítio de infecção e o manejo e o cuidado expressivo em relação ao atendimento mais asséptico possível, ok? Obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.